Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: como o cristão pode vencer as pressões culturais do dia a dia. Jesus, na sua oração sacerdotal, registrada em João capítulo de número 17, afirma que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, como súditos do reino de Deus, tendo Cristo reinando em nós, reinando sem rival no trono do nosso coração, somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos da terra, de nossos respectivos países, mas também somos, e acima de tudo somos, cidadãos do céu. Somos, portanto, agentes do reino de Deus neste mundo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra, porque temos a responsabilidade de pregar, proclamar o evangelho, a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E por estarmos neste mundo e não sermos deste mundo, por sermos cidadãos da terra, que são acima de tudo cidadãos do céu, o céu sendo uma pátria que tem valores que muitas vezes se chocam frontalmente com os valores do mundo em que nós vivemos, e como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, Palavra dos Apóstolos, nós devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, de vez em quando, nós nos encontramos em confronto direto com este sistema que a Bíblia chama de mundo, no sentido de um sistema fomentado e alimentado pelo maligno que tem tentáculos na maior parte deste planeta, na sociedade geral, e justamente por causa dessa abrangência mundial, recebe esse nome mundo. Esse sistema é responsável pela maioria esmagadora da produção cultural que nós vemos hoje. É responsável pelo que nós vemos na TV, pelo que nós vemos na internet, pelo que nós vemos das revistas, dos jornais, em todos os veículos de comunicação. Tudo que nós vemos, que assistimos, que lemos, é contaminado pelos valores desse sistema. Às vezes é contaminado de forma geral, às vezes parcialmente, mas de alguma forma o veneno da cultura desse sistema está em toda a produção cultural deste planeta. Isso nos traz um grande desafio, porque nós andamos na contramão dos valores deste mundo. Nós andamos pautados segundo os valores do reino de Deus, que estão exarados na Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Daí as pressões que recebemos todos os dias. Pressões na escola, na universidade, no trabalho muitas vezes, nas nossas interações na internet, pressões culturais, pressões desse sistema que tentam nos afastar de Deus, nos levar para distante da vontade de Deus para nossas vidas. Como vencer as pressões culturais desse sistema sobre as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós devemos compreender que a gente não vence essa pressão cultural se afastando do mundo. Não é um afastamento geográfico que vai nos fazer vencer as pressões desse mundo, porque isso é, na verdade, uma fuga, uma covardia. Isso não é vencer o mundo, mas é reconhecer-se impotente diante do mundo e se afastar dele e das pessoas, fazendo com que nós não cumpramos a nossa vocação, o nosso chamado de sermos influenciadores deste mundo. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas nós devemos influenciar este mundo. Nós somos chamados por Deus para pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados por Deus para sermos sal da terra e luz do mundo. Logo, para que nós façamos diferença, é preciso que nós estejamos no meio da sociedade. Nós não devemos sair da sociedade, mas estamos no meio da sociedade. Não é vivendo como um anacoreta, como um sábio das montanhas, como um ermitão, como uma pessoa embrenhada em algum lugar distante, que a gente faz diferença nesse mundo. A gente só faz diferença nesse mundo estando no meio das pessoas,
para fazer diferença onde? Na nossa família, na nossa escola, na universidade, no trabalho, onde nós estivermos, nós somos chamados para fazermos diferença. Repito, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a luz não pode ser escondida. E não pode ser escondida uma casa edificada sobre uma rocha, uma casa edificada numa grande alta montanha. Não, ela está ali visível para todos, e assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. Ela deve ser uma luz que ilumina as densas trevas deste mundo corrompido. Nós precisamos estar no meio deste mundo para ganharmos as pessoas deste mundo para Cristo. Portanto, nosso desafio é não sermos influenciados pelo mundo, mas influenciar o mundo. E como é que a gente influencia o mundo? Através do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho, através da nossa comunicação com as pessoas, nós transmitimos a mensagem do Evangelho. E aí as pessoas são contagiadas pela mensagem do Evangelho, contagiadas pelo nosso testemunho, despertadas para Cristo, despertadas pelo Espírito Santo de Deus através da nossa vida como instrumento na mão de Deus para tocar as pessoas. E aí nós vemos vidas vindo para Jesus, vidas sendo transformadas. Então, em primeiro lugar, repito, o cristão deve estar conscientizado de que ele não vence as pressões culturais deste mundo se afastando da sociedade, se afastando das pessoas. Não, ele precisa estar no meio da sociedade, porque se ele se afasta da sociedade, ele já foi derrotado por esse sistema, já foi derrotado por este mundo, já foi vencido pelas pressões culturais deste mundo. Tanto é que ele, numa demonstração clara de impotência, de que não pode cumprir a sua vocação, segundo ele pensa, segundo ele imagina, estando no meio deste mundo, não pode superar, transcender este mundo, ele foge, ele se esconde. Essa não é uma atitude cristã, bíblica. O crente, ele desenvolve a sua vida cristã no meio das pessoas. Isso me faz lembrar, inclusive, de uma passagem no livro de Filipenses, no último capítulo do livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que havia na casa de César santos. Ora, quem era o César da época? Quem era o imperador romano da época? Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos crentes em Filipos. Sabe quem era? Ninguém mais, ninguém menos do que o pervertido, o degenerado Nero. E o apóstolo Paulo afirma ali que havia santos na casa de César. Ou seja, é possível ser santo mesmo estando na casa de César. É possível ser santo na universidade, é possível ser santo na sua família, no meio da sua família mesmo, a maioria dos seus familiares não sendo crentes. É possível ser santo na escola, no trabalho, mesmo naquele ambiente onde a maioria das pessoas não segue a Jesus e se deixa pautar pelos valores distorcidos, degenerados deste mundo. É possível sim fazer diferença nesses lugares, não ser contaminado pelo sistema e influenciar as pessoas à sua volta para, inclusive, abandonar esse sistema e virem para os braços de Cristo. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos à luz da Bíblia que nós vencemos as pressões desse sistema nos fortalecendo em Deus. Nos fortalecendo em Deus. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo de número 10, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo em Efésios, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra as potestades do ar, é contra esse mundo espiritual maligno, esse sistema alimentado pelo maligno e toda a influência maléfica sobre a sociedade. Essa é a nossa luta é contra esses valores negativos, é contra as potestades do ar, é contra essas entidades malignas. A nossa luta é contra tudo isso à luz da palavra de Deus. E se nós queremos vencer essa batalha, nos diz o texto bíblico, é preciso nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, é preciso reconhecer que não dá para vencer as tentações, as pressões do mundo, da carne, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, com nossas próprias forças.
Não dá para vencer tudo isso como era disciplina religiosa, com força de vontade. Não, 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 não. A gente só vence a carne, o mundo, o diabo, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus você pode vencer todas as pressões culturais deste mundo. E como é que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Nos alimentando da palavra de Deus constantemente, buscando a Deus em oração todos os dias, adorando ao Senhor todos os dias, tendo um momento de comunhão com Deus todos os dias, lendo um conteúdo sadio e edificante que vai nos fazer crescer como seres humanos e como crentes em Cristo, crescer moralmente e espiritualmente, fortalecer a nossa fé, enfim, é assim que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder. É comum a gente ouvir crentes afirmarem: eu preciso de Deus. Mas nem sempre pessoas que afirmam isso vivem como pessoas que reconhecem que dependem de Deus. Porque se eu afirmo, se eu assevero que dependo de Deus, eu tenho que buscar a Deus constantemente, eu tenho que estar aos pés de Cristo todos os dias. Então, se você reconhece que depende de Deus, viva como alguém que realmente depende de Deus. Busque a Deus todos os dias. Busque a Deus todos os dias. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, através, repito, da sua palavra, através da adoração, através da oração, através da comunhão com os nossos irmãos, através do assimilar conteúdos que vão nos fazer crescer como seres humanos e como crentes em Cristo. Assim a gente se fortalece para vencer esses embates culturais diários. Mas em terceiro lugar, a gente também vence as pressões culturais deste mundo cortando a fonte de alimentação da nossa natureza pecaminosa, cortando todo tipo de fonte que vai tentar incutir em nós os valores deste mundo decaído. Você sabe o que é que tem grande influência na tua natureza pecaminosa, o que a faz despertar e se fortalecer? Você sabe, nem sempre aquilo que desperta a natureza pecaminosa de uma pessoa é a mesma coisa que vai despertar a natureza pecaminosa da outra pessoa. Nós vemos, de forma geral, as tentações sendo muito semelhantes em sua essência. Mas existem vários tipos de pecados, de tendências pecaminosas, e cada um de nós conhece a sua fragilidade, os seus pontos mais fracos dentro da sua natureza pecaminosa. E o diabo, claro, ele vai atacar você no seu ponto mais fraco. E o que é que você deve fazer? Reconhecendo as suas fragilidades, além de fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, você deve cortar todo tipo de fonte de alimentação para a tua natureza pecaminosa, tudo aquilo que pode despertá-la, alimentá-la, fortalecê-la. Para você vencer os embates de fora, você precisa vencer primeiro o embate interno. E isso você consegue fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder, e também cortando a fonte de alimentação da tua natureza decaída, da tua natureza pecaminosa. Então, é dessa forma que a gente vence as pressões culturais deste mundo. Não se alimente de conteúdos que vão despertar a tua natureza pecaminosa, que vão esfriar você na fé, que vão se chocar com os valores do reino de Deus. Você não é um depósito dessas coisas. Você não nasceu para colocar coisas perversas e más diante dos seus olhos e beber, comer um conteúdo que é doentio espiritualmente, moralmente e que vai levar você para longe da vontade de Deus. Não, não, só coloque coisas diante dos seus olhos, coisas para você consumir que sejam positivas moralmente, espiritualmente, que sirvam para o teu crescimento. Não perca tempo com coisas que não vão levar você adiante, que não vão acrescentar nada à sua vida de positivo. Em nome de Jesus, se prenda apenas aquelas coisas que vão fazer você
crescer, se desenvolver como ser humano e como um servo de Deus, uma serva do Senhor Jesus. Eu quero terminar lembrando a você que você tem um chamado, você é vocacionado, você tem uma grande comissão para realizar. Você faz parte do corpo de Cristo, você é membro da Igreja do Senhor e a igreja tem uma grande missão, que é levar a mensagem do Evangelho. Nunca perca de vista o chamado de Deus para a tua vida, o projeto de Deus para a tua vida, a vocação que Deus colocou nas suas mãos para você cumprir, para você realizar. Mas invista no projeto de Deus para a sua vida. Invista naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E você verá a bênção de Deus sendo derramada copiosamente sobre a sua vida. Dificuldades vão surgir, lutas surgirão, embates serão travados, mas você vencerá tudo isso em nome do Senhor Jesus, porque você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. E se você está no centro da vontade de Deus, se você está agradando a Deus, se você está do lado de Deus e Deus está do seu lado, então você pode dizer como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Despreze o desprezo, despreze as afrontas, despreze aquilo que chega diante de você para esmorecer você, para fazer esvair a sua fé, mas continue se fortalecendo em Deus, continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer e você vai andar de vitória em vitória em nome do Senhor Jesus. Você cumprirá a missão que Deus te deu na terra para cumprir. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa O Cristão e o Mundo. Eu espero que essa palavra encontre guarida no seu coração, que ela crie raízes dentro de você, que tudo aquilo que foi falado da parte de Deus para a tua vida no programa de hoje possa ser aplicado sábio e obedientemente na tua vida para o teu crescimento e desenvolvimento espirituais. Enfim, que o programa de hoje seja uma bênção para a sua vida. E que para muitos que assistem esse programa no dia de hoje, seja um marco divisório. Se até o presente momento você não estava sabendo lidar com as pressões de todos os lados que você sofre, pressões internas, externas, pressões culturais e pressões da tua própria natureza pecaminosa, para ir adiante, se você não estava conseguindo lidar com tudo isso, que através desses conselhos bíblicos você possa finalmente saber lidar com isso, vencer isso, superar isso e ter uma vida espiritual abençoada e viver tudo aquilo que Deus idealizou para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Dele sua fé, o teu Deus te manterá de pé. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD.